Olá pessoal, tudo bem? Como que vão? Bom, mais uma aulinha nossa aí, tá? De Físico-Química. Encerrando o assunto sobre soluções, misturas, né? Mistura homogênea, heterogênea. Nas aulas anteriores a gente estava comentando sobre o que é uma substância pura, substância composta, o que é uma mistura homogênea, heterogênea, né? Mistura homogênea, por exemplo, é água e álcool. Mistura heterogênea, por exemplo, que nós fizemos na última aula, né? Olha, óleo e água, isso é heterogêneo, né? Você vê exatamente, olha, você consegue ver exatamente a divisão entre o óleo e a água. O óleo é mais leve, né? É menos denso, mais leve e flutua sobre a água. Isso aqui é o que? Uma mistura heterogênea, né? A mistura homogênea é aquela que você não consegue ver essa diferença, essa fase, né? Porque a gente chama isso daqui, aqui é bem fácil de você ver as fases, ou seja, as partes, né? Fase é a mesma coisa que parte, a parte do óleo, a parte da água. Aqui tem quantas partes que você consegue ver? Duas partes, né? Mistura heterogênea, duas fases ou uma, duas partes, tá bom? Pode ter três, quatro, um monte de partes, né? A única diferença é que a mistura homogênea, por exemplo, água e álcool, você não vê as partes, as fases, tem uma fase só, né? Não tem sentido falar em fase um, fase 2, porque está misturado como o álcool e a água. Você não vê as fases. Bom, e isso a gente pode discutir uma questão interessante também. A questão da o que é uma mistura, né? Mistura é quando você junta duas partes ou mais de substâncias diferentes, onde você consegue depois separar essa mistura. Isso é uma mistura, né? Por exemplo, a água e o açúcar. Se você misturar o açúcar na água, você vai obter uma mistura, tá bom? Você consegue separar isso? Sim. Basta você aquecer, né, colocar água com sal ou água com açúcar no fogo, né, daí um certo ponto a água vai evaporar, vai ficar ali só o açúcar, se você pôs açúcar, ou sal, se você pôs sal, ou os dois. Ou seja, quando a água evapora, fica ali o sal ou açúcar ou outra substância. Isso é mistura. Quando você junta duas partes ou mais e você consegue separar. Aí você pergunta: a água e o álcool é uma mistura, eu consigo separar? Sim. Você precisa de um aparelho especial, né, para você separar a água do álcool, né? Não adianta você colocar lá no fogão igual você faz com a água com sal ou água com açúcar, que logo você vê o resultado. Não. Aí você já vai precisar de um aparelho de laboratório especial para você separar a água do álcool, tá bom? Mas é possível, tudo bem? Então essa é a principal definição de mistura. Então vamos lá ver, agora a gente quer separar exatamente, a gente já definiu o que é homogêneo, heterogêneo, definimos o que é uma mistura homogênea, heterogênea, agora vamos separar essas partes, tá bom? Então existem vários processos, por exemplo, pode ser uma mistura sólido com sólido, por exemplo, arroz e feijão, é uma mistura de sólido com sólido, arroz e areia, arroz e farinha, sólido com sólido. Existe líquido com líquido, que eu já falei para vocês, água e álcool, é uma mistura, né, homogênea. Mas então, é líquido com líquido. Existe gás com gás, o ar que a gente respira é gás com gás. No ar não tem só oxigênio, tem nitrogênio, oxigênio e por aí vai. É uma mistura também, né? Esse ar que está em volta da gente. Inclusive, quando ele é poluído, ele tem mais, né? Mais mistura ainda do que o ar puro, que é oxigênio, nitrogênio, tá? Bom, existe também líquido com líquido, sólido com sólido, sólido e líquido. Tá certo, gente? Sólido com líquido, por exemplo. Isopor com água.
tá certo? Então, existem várias possibilidades, né, de você fazer uma mistura. Então, vamos ver aí, aqui que eu separei para vocês. Vamos lá. Separação de misturas. Como separar uma mistura homogênea de uma heterogênea? Resposta: separando água e açúcar, água e sal, água e areia, etc. E aqui alguns experimentos que você pode fazer. Água e açúcar e água e sal. Igual eu já falei para vocês, quando a mãe de vocês, o pai de vocês está fazendo comida, né? Se esquecer aquela comida ali na, no fogão, além de queimar, né, a água vai evaporar e vai ficar. É uma maneira mais simples, né? Se você for fazer esse experimento, peça a ajuda do pai e da mãe para fazer do lado. Colocar água, misturar numa caneca, pôr sal ou açúcar, pôr no fogo, esperar evaporar a água, você vai ver que ficou aquele sal. Essa é uma maneira de você fazer. Nós vamos fazer aqui alguns experimentos hoje, para você ter uma ideia melhor do que é que a gente faz em laboratório, por exemplo, com separação dessas misturas, tá bom? Para que separar? Porque no laboratório às vezes a gente precisa daquela substância pura, né? A gente precisa trabalhar só com aquela substância. Mas a gente faz isso o tempo inteiro em casa também, não é só no laboratório que a gente faz. Então vamos ver aqui, por exemplo, o primeiro experimento que a gente pode fazer, aquilo que eu já havia mostrado para vocês. É uma mistura heterogênea, né? Que eu estou enxergando aqui as fases, duas fases, óleo e água, tá? Uma mistura. Como é que eu vou separar isso daqui, né? Se eu aquecer isso aqui, não vai dar certo, não é? Eu posso colocar no fogo, o aparelho que a gente tem, não dá para separar assim. Existe uma maneira muito mais fácil, que é você vir com a pipeta, separar, ou então você pode fazer a separação simples assim, né? Você pode vir aqui com um copo e você vai fazendo. Olha, não pode chegar exatamente aqui, né? Porque senão já vai vir um pouquinho de água. Essa é uma maneira simples. Eu obtive um pouco, né? Você veja que se eu tivesse uma pipeta, eu esqueci de trazer a pipeta, mas com uma pipeta eu posso separar de uma maneira mais fácil, né? No laboratório existem vários aparelhos para vocês fazerem. Então aqui eu consegui um pouquinho de óleo, já separei o óleo da água, simplesmente uma separação mecânica, né? Outra maneira também que eu posso usar, por exemplo, com uma pinça, eu tenho aqui, por exemplo, água e isopor, vocês vejam que aqui é sólido e líquido, água e isopor. Eu venho com uma pinça, né, com uma pinçazinha, precisa de uma certa habilidade. Olha, consegui, vou tirando, né, manualmente. Separação mecânica. Isso aqui a gente chama isso aqui de catação, né? Catação. Isso a gente faz muito, né? Antigamente o feijão vinha com pedra, etc. O que os pais da gente faziam? Separava, né? O feijão da pedra, pegava manualmente assim, ou com a peneira, que é a peneiração, você separava, tá bom? Então aqui eu estou separando uma substância heterogênea, que eu estou vendo duas fases, né? A fase do isopor e a fase líquida, que é a água. Então são duas fases aqui, né? E como é que eu separo isso? Mecanicamente, né? Chamado catação, com a mão ou com a pinça, eu vou separando essa substância uma da outra. Tudo bem? Uma outra forma também de separar, eu tenho aqui farinha de trigo e arroz, tá? E eu vou misturar. Isso aqui é uma mistura heterogênea, né, de sólido com sólido. Como é que eu vou separar? Eu vou separar num processo chamado peneiração. Peneiração, né? Põe numa peneira mesmo e vou fazendo assim, certo? Olha, consegui
Separei a farinha, né, que ficou aqui no fundo. Vocês podem ver a farinha. E aqui em cima o arroz, tá bom?